A seguir, Jornal das 6. Olá, boa noite. Hoje, 6 de outubro. Fique conosco, está no ar o Jornal da TV Ijuí. Teve início esta semana o Censo Agropecuário 2017 e é aqui de Ijuí o recenseador mais idoso do Brasil. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, deu início esta semana à coleta do Censo Agropecuário 2017. Nós estamos realizando o Censo Agropecuário. A última edição deste censo nós realizamos em 2007. O outro censo que as pessoas mais se reportam é justamente o censo demográfico, que é aquele que a gente visita todos os domicílios. Nesta edição do agropecuário, nosso foco é o meio rural. São os estabelecimentos agropecuários e nós temos a pretensão de visitar exatamente todos os estabelecimentos agropecuários do Brasil. A grande importância do censo agropecuário é fazer um retrato da nossa situação de campo, fazer um levantamento desta economia primária tão importante em toda a economia brasileira e poder então fazer uma comparação com 2007 do que nós tínhamos então com área plantada, as produtividades, as tecnologias utilizadas, a mão de obra que hoje é utilizada no campo, armazenagem, enfim. Seria exatamente um retrato do que hoje está a nossa situação rural. São 19 mil recenseadores em todo o Brasil e o recenseador mais idoso é aqui do município de Ijuí. Se engana quem pensa que após anos como professor na Unijuí, o mestre aposentado, o senhor Antônio José Grison, de 81 anos, ficaria apenas em casa, descansando. É com muita disposição que o idoso jovem decidiu viver uma experiência diferente. É a primeira vez que seu Grison trabalha como recenseador. É porque eu não tenho outras oportunidades de trabalho. A sociedade, de certa forma, segrega os idosos. Um idoso que nem eu não tem mais oportunidade de ter trabalho. Só que eu estou com saúde, tenho condições para trabalhar, ainda tenho. Então, como surgiu essa oportunidade, aproveitei a oportunidade de ter um trabalho. Durante os próximos 5 meses, quase 19 mil recenseadores visitarão mais de 5,3 milhões de estabelecimentos agropecuários em todo o país. Bom, o questionário do Censo Agropecuário é um questionário bastante completo que faz um levantamento da estrutura dos estabelecimentos agropecuários, do pessoal que trabalha nesses estabelecimentos e de todo o funcionamento da produção nesses estabelecimentos. Então, o questionário começa primeiro com um levantamento sobre essa estrutura com base na área do estabelecimento, então toda a divisão da área desse estabelecimento em lavouras temporárias, lavouras permanentes, a área ocupada por lâminas de água, benfeitorias. Então, todo o espaço físico que essa propriedade ocupa. Na sequência, a gente faz um levantamento sobre a estrutura de equipamentos que esse estabelecimento possui. Então, desde o número de tratores, veículos, implementos que o estabelecimento possui que são utilizados nas atividades agrícolas ou pecuárias. E aí depois a gente parte para um levantamento baseado na produção de fato desse estabelecimento. Então, desde o efetivo de animais até a área de cada produto cultivado nesse estabelecimento. Então, a quantidade de bovinos, suínos, enfim, galinhas, todos os tipos de animais que esse estabelecimento possui, sejam eles para comércio, para consumo próprio, enfim, e também a produção agrícola que esse estabelecimento teve durante o último ano. Então, a gente tem um período de referência de 12 meses, que são os últimos 12 meses desse estabelecimento, e a gente vai questionar tudo o que foi produzido nesse período. E aí, por fim, o questionário faz um levantamento da questão financeira. Então, todos os custos que o produtor teve para fazer a sua produção, seja da pecuária, da agricultura, bem como os seus desinvestimentos, enfim, as suas receitas também com a comercialização desses produtos. Então, realmente é um levantamento bastante completo de todo o funcionamento do estabelecimento. Em Ijuí são 5 recenseadores. E para aqueles que têm medo de receber pessoas estranhas em suas casas, conheça os jovens que podem chegar na sua residência.
os colegas do seu Grison, Gabriela Pinto Rigotti, Angélica Dornelles, Grazielo Vendel Delfrari e, claro, você pode receber em sua casa o recenseador mais idoso do Brasil. Para Lucas, de apenas 22 anos, recém-formado pela Universidade Federal de Santa Maria em Engenharia Civil, trabalhar e supervisionar o trabalho de uma pessoa com tanta experiência como o Sr. Grison é algo gratificante. Tem sido uma experiência muito interessante. Como você comentou, eu sou recém-formado em Engenharia Civil, é a minha primeira experiência profissional. Está sendo uma experiência única poder conviver, poder supervisionar o trabalho de uma pessoa com tanta experiência, com tanta história para contar. Eu acompanhei ele no primeiro dia a campo. Eu já pude perceber todo o empenho, a dedicação dele em estar realizando esse trabalho, em estar participando dessa grande operação censitária que a gente está realizando esse ano. Então, para mim, está sendo uma oportunidade única, muito interessante mesmo poder participar dessa história. O recenseador do IBGE, tanto o recenseador do censo quanto nossos mensalistas, eles portam um colete com a identificação da instituição, o crachá de identificação também, qualquer documento que a pessoa possa solicitar, até para testar essa veracidade. E também no censo o pessoal usa o boné e a pasta. A característica comum é o uso do equipamento de coleta. É um equipamento eletrônico. Nas pesquisas domiciliares nós usamos, principalmente na POF, a gente usa o tablet, e nas pesquisas de censo e na pesquisa da PNAD contínua, nós usamos um DMC, como nós chamamos, que é na realidade um smartphone com um programa de coleta. No município de Juí são 5 recenseadores. Já na abrangência de Juí, que atende 12 municípios, são 29. E de toda a área da qual Elis Regina é coordenadora, são 122 municípios, com um total de 389 recenseadores. A coordenadora salienta a importância de receber e informar corretamente os recenseadores. A qualidade do trabalho, a qualidade final desse levantamento vem justamente do nosso produtor. Então, nós solicitamos aos nossos produtores rurais que recebam o recenseador e que prestem informações verdadeiras. Estas informações prestadas ao IBGE, elas não têm absolutamente nenhuma outra função que não seja pesquisa, que não seja estatística. Ela vai chegar ao IBGE, vai ser condensada com as outras pesquisas de toda aquela região e somente vai ser divulgada dessa forma. Nenhum estabelecimento, nenhum domicílio, nenhuma empresa será de forma alguma identificada através dos dados prestados. E também não existe nenhuma forma de cruzamento de informações, seja com Receita Federal, seja com agentes financeiros, enfim. Existe uma lei que protege, uma lei do sigilo da informação. Então nós pedimos aos nossos produtores que também participem desta grande atividade, prestando informações corretas, que somente com essas informações o nosso dado e a nossa informação final vai ter a qualidade que nós precisamos. Só em Juí serão visitados aproximadamente 2.000 estabelecimentos. O coordenador de subárea enfatiza os benefícios desse censo para a sociedade. Qual é o retorno? O que se pode ter de resultado de um censo agropecuário? Bom, o primeiro que a gente pode dizer é que o censo agropecuário é a única pesquisa que acontece visitando todos os estabelecimentos agropecuários do país. Então, realmente é um levantamento muito detalhado. Não existe uma outra pesquisa no Brasil que realize isso. Então, nós vamos ter uma informação que vai retratar, de fato, a realidade da produção do campo brasileiro. E essa informação, ela depois é utilizada tanto pelos gestores públicos, seja na esfera municipal, estadual, federal, nas suas diversas políticas públicas, no direcionamento dos recursos, dos investimentos públicos, mas também é utilizado pelo próprio setor privado, nos seus diversos investimentos, na abertura de novos negócios, na expansão dos seus negócios, enfim. Então, essas informações elas têm um resultado efetivo na vida diária das pessoas. Não só as pessoas do campo. Toda a sociedade acaba tendo os reflexos dos resultados de um censo agropecuário, porque todas as políticas públicas dessa área vão ser direcionadas de uma forma diferente a partir desses resultados. Uma outra questão bastante importante também, que muitas vezes a questão das políticas públicas ou dos investimentos do setor privado, das empresas, parece algo um pouco distante.
mas as informações do censo agropecuário elas ficam disponíveis para que qualquer cidadão tenha acesso a elas. Então, o produtor, o cidadão comum, pode acessar essas informações depois de divulgadas e fazer as cobranças que ele achar que valem a pena ser feitas. Então, ele pode cobrar do gestor público uma política diferenciada, ele pode mostrar para o gestor público que aquela é a realidade que ele vive, que não é uma situação isolada. Todas essas informações são disponíveis de forma aberta para qualquer cidadão poder se utilizar delas depois. E quando falamos em IBGE, lembramos de censo, dados, estimativas. E o senhor Grison, por ser então reconhecido como o recenseador mais idoso do Brasil, conta o segredo para manter-se jovem. Eu acho que tem que cuidar muito da alimentação e não cometer exageros na bebida ou em outras áreas, né? Eu, pelo menos, tenho feito isso. E, felizmente, minha saúde é perfeita. Eu fiz um teste recentemente que define a relação entre idade cronológica e idade fisiológica, vamos dizer assim. A minha idade cronológica é de 81 anos, mas a idade fisiológica é de 66 anos. Então, eu tenho aí uma vantagem em função de ter tido uma vida moderada em tudo durante a minha existência. Eu não tenho, acho que aí existe um pouco de exagero da parte de vocês me considerar aí um exemplo, né? Eu apenas estou fazendo aquilo que me é possível fazer, né? Eu acho que dá para fazer e tenho condições, então estou fazendo. O Palácio Piratini anunciou a venda de 49% das ações do Banrisul. Com isso, o controle acionário do banco vai permanecer nas mãos do Estado. E a previsão é de que as operações estejam concluídas até o final do ano. Na operação, o governo vai vender 49% das ações ordinárias do banco, que dão direito a voto. Na negociação anterior, feita em 2007, foram vendidas apenas ações preferenciais, que não conferem este direito. Mas para o governador, a nova negociação não afeta o caráter público do banco. O Estado mantém 51% das ações e preserva a condição do Banrisul como banco público a serviço dos gaúchos e da nossa economia. Portanto, que ninguém venha duvidar desse processo, porque se mantém inalterada a postura do banco como banco público do Estado do Rio Grande do Sul. O governo também irá vender 7% das ações preferenciais, que não tinham sido negociadas em 2007. Ao todo, serão comercializadas 128 milhões de unidades acionárias, mas o governo evita fazer uma previsão de quanto isto pode gerar de fluxo de caixa. Há possibilidades e mecanismos legais para nós definitivamente utilizarmos desses recursos para apontar para uma realidade diferente desta angustiante que nós estamos vivendo agora. E isso vai trazer seguramente reflexos nas áreas mais importantes e estratégicas, conforme anunciou o governador, na área da educação, na área da saúde, na área da segurança, e certamente vai poder se fazer sentir também, muito provavelmente, nas questões que dizem respeito aos compromissos mais importantes do Estado, em especial aquele que é o mais prioritário de todos, a folha de pagamento. O governo deve ainda estruturar a operação e depois fará uma rodada de divulgação para só depois realizar a venda. E a partir de 9 de novembro, quando for divulgado o balanço do terceiro trimestre do Banrisul, nós vamos a mercado fazer a rodada de informações, que é o roadshow, com os agentes do mercado, com os investidores, que são os brokers que representam os investidores, as corretoras, né, que lideram, que tem carteira de investidores, e o investidor individual também pode ser, sem problema nenhum. E a partir daí, até o final do mês de novembro, a operação vai ser desenhada, vai ser provavelmente liquidada. Conforme o governo, esta operação não precisa ser autorizada pela Assembleia Legislativa
e não tem relação com o plano de recuperação fiscal do Estado que está sendo discutido com o governo federal. Estamos produzindo uma série de entrevistas com os prefeitos da região para o quadro Fala Município da nossa parceira TVE. Confira agora a entrevista com o prefeito da cidade de Augusto Pestana. Localizado na região noroeste do estado, Augusto Pestana, que fica a 320 quilômetros de Porto Alegre, é um município pequeno de apenas 7.117 habitantes. A cidade é conhecida como Recanto da Produção. Nós vamos conversar agora com o prefeito Vilmar Zimmermann. Boa noite, prefeito. Boa noite. Seja bem-vindo. O prefeito, com quase 10 meses de gestão, quais os desafios que tiveste de enfrentar até o momento? Um dos maiores desafios que nós enfrentamos, os novos gestores, nesse primeiro ano, como o nosso município é um município agrícola, foi as intensas chuvas que ocorreram nos primeiros meses. Então nós tivemos um grande desafio em corrigir as estradas para proporcionar uma acessibilidade aos nossos produtores. Nós temos um grande fluxo de veículos pesados que circulam diariamente nas estradas do interior, então esse foi um grande desafio. E também uma equipe nova, até que ela se inteira de todos os assuntos da administração, mas agora o pessoal já está inteirado, nós já superamos a questão da recuperação das nossas estradas, pontes e bueiros que foram muito danificados, então devido às intensas chuvas, mas agora já resolvemos essa situação. Prefeito, são 9 agroindústrias regularizadas no município. Esse é um dos focos de Augusto Pestana. O que tem sido feito para fomentar ainda mais esse setor? Nós, o município, nós trabalhamos intensamente junto com essas agroindústrias. Buscamos recursos junto a deputados, emendas parlamentares, onde nós adquirimos equipamentos e repassamos para essas agroindústrias. O município também tem um evento, o Degusta Augusto Pestana, onde lá se oportuniza a essas agroindústrias a colocarem seus produtos e a comunidade local e regional irem até o nosso município e conhecerem aonde elas têm a oportunidade de comercializar esses produtos produzidos por elas. Prefeito, economia é sempre algo que preocupa quem está na administração de um município. Mas, pelos dados, essa não é uma preocupação do município de Augusto Pestana. Como está a economia do município no momento? Eu posso te dizer que a nossa economia hoje ela está confortável. Por mais que a economia a nível estadual e federal está bem complicado, nossos recursos a cada mês vem diminuindo do ICMS, FPM, inclusive nós já temos um levantamento dados para o ano que vem, onde a redução do retorno dos impostos de ICMS e FPM serão R$500 mil a menos, mas os nossos recursos disponíveis no município, hoje a gente vem cuidando com os investimentos, fazendo aquele investimento que realmente venha a contribuir com a comunidade. Então nós temos um bom saldo em recurso livre, em caixa, e queremos trabalhar durante esses 4 anos realmente com o controle dos gastos públicos. Prefeito, saúde também é um assunto que está sempre em pauta na maioria dos municípios. Qual a situação da saúde, o que está sendo feito para melhorar esse setor? Nós, na área da saúde, nós temos um enorme investimento. Inclusive, nós fizemos parte do consórcio do CIS aqui de Juí, que é a sede do consórcio. Os valores que nós investimos na saúde em relação aos demais municípios que compõem o consórcio, o nosso se destaca enormemente comparado aos demais, por investimento per capita. Então, nós, município de Augusto Pestana, nós temos também em torno de R$1.200.000 em haver do Estado do Rio Grande do Sul, da Secretaria do Estado. Mas nós estamos investindo, que o percentual é 15%, nós estamos investindo hoje na área da saúde em torno de 23%. Então, fazendo um atendimento à altura naquilo que realmente a comunidade está necessitando, né? Prefeito, muito obrigada pela sua atenção, pela participação no quadro Fala Município. Ok, eu agradeço a participação, e toda vez
vocês desejarem, me coloco à disposição para a gente passar informações e dados do nosso município. Uma boa noite para o senhor. Boa noite para vocês. Essa foi a entrevista com o prefeito de Augusto Pestana, Vilmar Zimmermann, para o Fala Município.